Oi, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um programa Vida e Verdade, novamente comigo. Esse não é um programa ao vivo, esse programa é gravado. Ele foi feito com muito carinho. Não podemos fazer juntos novamente, não pudemos fazer juntos novamente o Romeu e eu, mas eu tô aqui tentando passar um pouco do que eu venho aprendendo, um pouco do que eu venho estudando. Umas coisas mais leves, outras coisas mais complexas, e assim vai, e a gente vai aprendendo todo mundo junto. Eu quero agradecer que vocês estão todos aqui comigo. Eu quero agradecer os nossos patrocinadores que já devem estar passando aqui, a Clorofina, a Arataca, Panvel, Postos do Guga, todos mais que estão nos apoiando e que estão podendo partilhar desse momento bom, que é passar um pouco dessas informações, dar essa visibilidade num programa tão legal. Nós estamos aqui no canal da TVC Pelotas, nos acompanhem via site, aplicativo, tem também no Facebook, a gente também está no YouTube. Não tem como não olhar, não tem desculpa, nem que seja para ver outro dia. E o canal 14 da NET Claro, para os antigos NET, para os mais novinhos NET Claro ou só Claro. Novamente, muito obrigada. Quero mandar um beijo bem grande para o pessoal lá do Obreiros, que também deve estar acompanhando e que está tentando sempre divulgar o que a gente está falando. E hoje o assunto ele é um pouquinho menos filosófico, digamos assim. Claro que muita coisa deve se explicar na filosofia, mas ele é um pouco menos filosófico. Por quê? Hoje eu quero falar sobre bets. Sabe bets? Apostas online? Então, por que eu quero falar sobre isso? Tem se falado muito, não sei se vocês andaram vendo, teve CPI sobre, com aquela pessoa lá do jogo do Tigrinho, não sei se vocês conhecem alguém que joga, o mais famosinho que tem falado é o jogo do Tigrinho, mas fiquei sabendo que existem outros já, que é o jogo do Foguetinho e assim vai. E também tem as apostas, as bets mesmo, que são faladas, que são mencionadas em qualquer jogo de futebol que a gente assista, inclusive internacionais. Tem na camiseta, tá? Tem outdoor, tem propaganda, tem anúncio no meio dos streamings. Não tem como fugir disso. E uma coisa interessante que me levou a falar sobre isso é porque o meu filho, por exemplo, e um colega dele perguntavam, em uma conversa, perguntaram, por que tem as bets? E aí a gente explicou que apostas e tal, e numa outra circunstância a gente tinha explicado que apostas, teoricamente, né? E aí eu vou explicar, porque são jogos que não são permitidos por lei e tal, enfim, aquela coisa que todo mundo já sabe, e eu até vou retomar isso. E aí ele disse, mas e por que tá no futebol? Bom, também já vou explicar. Mas o que eu quero falar é um pouco também das bets, não a polêmica das bets, permitir ou não permitir, enfim, mas o aspecto espiritual disso, e é só pincelada, né, gente? Longe de mim aqui ter tanta que é conhecimento, a gente já vai aprendendo e tudo que eu vou aprendendo eu vou passando e espero que vá chegando para quem tem que chegar. Então, um pouco desse lado espiritual, um pouco do lado psicológico, né? Então, uma pinceladinha, metendo o bedelho um pouco em cada coisa. Bom, qual que é o ponto das bets? Quando a gente fala em bets, as apostas esportivas, especificamente falando, elas tiveram uma... não chega a ser ainda uma regulamentação total, né? Mas elas, até então, elas não eram regulamentadas e em 2023 elas foram liberadas, acho que em 2018, acho que o governo Temer, e em 2023 elas foram regulamentadas, ou seja, elas têm tributos, elas recolhem impostos, tanto quem joga quanto quem detém, né, esse negócio das apostas. Então tem bets, tudo vocês verem terminar com bet ou bet mais alguma coisa, são apostas esportivas. Qual que é o ponto disso? Eu dei uma olhada, e eu não sei se vocês sabem, e aí não são só as apostas esportivas que seria o problema, mas quando a gente para pensar em apostadores, só para a gente começar a conversa com esses dados, tá? Quando a gente para falar em apostas no Brasil, e dá para vocês entrarem, se vocês tiverem curiosidade, bota no Google ali, Senado Federal, foi um estudo feito. No Banco Central também tem esse recorte desse estudo, dessa estatística. 52% dos apostadores ganham até 2 salários mínimos. O salário mínimo hoje é 1.518. E aí, pasmem, gente, pasmem. Os gastos de uma pessoa que gasta
ganha até 2 salários mínimos, e gasta, né? Porque não tem como sobreviver muito de forma digna, é R$500 por mês. Então, pensem em R$500 por mês, num 2 salários mínimos. Bom, ainda nesse mesmo estudo tem uma divisão entre homens e mulheres, homens apostam mais e tal, enfim. Mas começando essa conversa, eu queria explicar para vocês o que acontece neste caso. Quando a pessoa é viciada em... Bom, e eu tô falando de bets e tô falando do tigrinho, tô falando do foguetinho, tô falando dessas apostas que levam a gente a perder, né? A gente não, né? Eu não faço. Levam a gente a perder quantidades de dinheiro, colocar o patrimônio em risco, pequeno ou grande, não interessa o quanto que a gente tem, comprometer as finanças, comprometer pagamentos de coisas realmente importantes, efetivamente importantes, e o quanto que isso afeta e como que isso pode, de repente, sair disso. Claro que se a pessoa já está viciada num nível, como é que eu posso dizer, que tenha que procurar ajuda, além daquela, por exemplo, quando a pessoa é viciada em álcool, em Alcoólicos Anônimos, existem outras coisas a serem feitas, existem grupos de ajuda, existem maneiras que a gente mesmo pode fazer quando a gente reconhece que a coisa está ficando feia, que a gente reconhece que a gente está se passando naquilo que deveria ser somente uma brincadeira, tá? Mas eu queria dizer para vocês, e aí eu vou olhando aqui nas minhas anotações, que para quem não sabe, e eu tô falando isso porque eu também fiquei me perguntei, não foi uma vez, foi mais de uma vez, as apostas, elas não são, as apostas online, as apostas esportivas, elas não são consideradas jogos de azar, tá? Que nem, por exemplo, a gente tinha antigamente, lembra que na época de Getúlio Vargas era possível, né? Era legalizado, então tinha cassino, e daí não era clandestino, né? Tinham cassinos, poderia jogar de todos os tipos de jogos de azar, inclusive o bom e velho jogo do bicho, maneira de dizer, não é bom e velho jogo do bicho. Mas, enfim, em 46 teve um decreto do Dutra acabando com essa palhaçada, e aí o jogo de azar era jogo de azar e não poderia. Tá. Só que quando veio a função das apostas esportivas, as apostas esportivas, elas na verdade se baseiam em desempenho. Elas não são apostas como jogos de azar, especificamente. Então, os jogos de azar, elas lidam com a sorte. Ah, Valentine, mas e aí? Né? Não, mas aí tu tens desempenho, é o que se justifica, tá? Tens desempenho de jogadores esportivos, vai depender, por exemplo, Flamengo tá no primeiro lugar, tá no Brasileirão, enfim, tem campeonatos e tal. Isso tem a ver com desempenho, tem a ver com a mão humana, com o comportamento humano dentro para que determinadas coisas possam acontecer. Então, é um pouco diferente. Ainda que a gente possa vir a ter o mesmo efeito terrível de regredir total na vida, de estragar com tudo que se conquistou, né? Ou com possibilidades de conquistar alguma coisa. Tem gente que se mata, enfim, alguma coisa assim. Bom, o vício em apostas, tá? E aí eu trago mais especificamente esses de tigrinhos, esses de bets e tal, de tigrinhos que a gente tem visto na TV, que a pessoa trata-se de meramente, não tem nada a ver de mão humana. Pelo contrário, eu tô demorando para explicar porque é difícil de entender. É chatinho, inclusive. Não tem nada a ver com humanos, é algoritmo. É baseado na sorte. Então, tem um vídeo muito legal que é de uma psicóloga, Jéssica, alguma coisa, que agora eu não me lembro, e ela explica como é que funciona o negócio do tigrinho, inclusive cores, explosão de cores, tudo. Faz todo sentido. E é um jogo de azar, sim, porque pensem comigo. Olha que interessante, que eu achei muito legal que eu li sobre isso. Pensem comigo, quando a gente fala em jogos em jogo de azar, nada mais é do que um vício comportamental. Então, eu tenho um vício comportamental, tá? E ele é baseado numa imperfeição tua de comportamento. Nossa, né? De comportamento, no caso, se eu sou viciada. E aí, ele vai em determinada brecha. Qual que é a tua brecha? Qual que é a tua frustração? É ter dinheiro. E tu não estás tendo dinheiro. Então, o que tu faz?
o teu cérebro, né? A gente tem a tendência de querer, em geral, né? Não todo mundo, mas a gente tem a tendência de querer ganhar alguma coisa de forma fácil e rápida. Só que o que acontece? Não dá para se beneficiar em jogos de azar, não dá para se beneficiar em jogos, nesses tipos de aposta e tal, muito por conta de que quem inventou isso, quem faz isso, é só essa pessoa que está se beneficiando. Quando tu joga num cassino, quando tu joga o jogo do tigrinho, mais especificamente o jogo do tigrinho, quem está vencendo é lá a máquina ali atrás. É quem inventou. Não sei se vocês acompanharam, mas ficou muito claro, muito cristalino que quem se beneficia disso são as pessoas que inventaram, bem grosseiramente falando, são as pessoas que inventaram o jogo. Não existem e inventaram do dinheiro que os outros vão perdendo. Então agora pensem comigo, que tipo de negócio, se a lógica da vida, a lógica de tu vir ao mundo evoluir, a lógica de tu ter comportamentos diferentes daquele que tu tiveste em outras vidas, quem sabe, em outros momentos, qual que é o sentido de eu tentar oferir vantagem, achando que eu estou oferindo vantagem, tá? Com a desvantagem do outro, que na verdade o outro não está em desvantagem, pelo contrário, ele está me passando a conversa e eu acho que eu é que estou ganhando na minha cabeça. Qual que é o sentido disso se quando a gente quer construir alguma coisa, né? Sem falar em virtudes, princípios, blá, 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 blá. Se a gente quer construir um patrimônio, se a gente quer crescer na vida, né? Desse jeito popular que a gente fala. E, por exemplo, a gente abre um negócio. Por que um investidor, por que um empreendedor que tem o seu próprio negócio põe dinheiro para depois, eu não sei aqui quanto, 2 a 4 anos lucrar alguma coisa? O que, criatura de Deus, que tu joga no tigrinho, te faz pensar que tu vai ganhar dinheiro e tu vai ganhar dinheiro quando, na verdade, tu não investiu em nada, tu não fez nada. Não, eu investi lá um dinheirinho, mas tu investiu muito pouco perto da promessa que tem. Outra coisa, o empreendedor por trás aqui não é empreendedor que está mesmo serve para o empreendedor que está por trás daquela máquina. Se ele está por trás daquela máquina, me diz o quanto que ele investiu para esse negócio honesto dele, que não é nada honesto. Ele não tem um negócio honesto, ele não investiu nada, então ele está tendo lucro em cima da tua perda. Diferente de um negócio normal, comum, corriqueiro. Diferente de eu ter uma loja de carro, sei lá, que seja, né? Diferente de eu ter uma loja que venda doces, eu pago imposto, eu pago, se eu tenho mão de obra, eu tenho que ter regulamentação de alvarás. Bom, aí inclui impostos e tal. Eu investi a minha energia, eu investi o dinheiro e vou ter o retorno baseado numa relação, né, mercantil, né, numa relação econômica, em que um perde, o outro ganha, mas o outro ganha outra coisa e o outro perde e assim vai, não ganha e perde. Meramente econômico, quase que descamba para que o mundo sobreviva, é o sistema. Agora, qual que é o sentido de alguém dentro do nosso mundo lindamente capitalista, baseado nisso? Qual que é o sentido da pessoa ganhar alguma coisa sem ter investido em nada? É pura balela, é puro charlatanismo. Não existe isso, não existe crescimento sem esforço, né? A não ser que tu tenha conseguido, aí já é outra coisa, né? Conseguido de outras formas, não existe um crescimento sem esforço. Até que se tu recebeu uma herança, antes de ti, alguém se esforçou e te ensinou a te esforçar. E para essa herança continuar, não é só jogar lá fora, tu tem que se esforçar para que ela continue existindo. Tu não vai jogar lá no tigrinho, por exemplo, no foguetinho, em outros tantos que devem existir por aí. Não existe mágica, não existe milagre nesse sentido, não existe mágica. Até o coelho que sai da cartola, na mágica, vão cá entre nós. Não vamos falar para as crianças, que elas já estão mais espertas. O coelho foi colocado ali, minha gente. Então, não tem como isso acontecer, tá? Então, esses são os 2 exemplos que eu queria dar para vocês de que não é assim que funciona, né? Para as coisas acontecerem, enfim, que na verdade é tudo um vício comportamental, ele fica baseado nas tuas frustrações, tu tem uma brecha, e aí tu tem que, precisa te aumentar essa tua
tu precisa tirar essa tua ansiedade, precisa tirar essa tua frustração, e o jogo em si, ele te ajuda, entre aspas, né? Vocês entenderam, a fazer isso. Bom, tem uma visão espírita sobre isso, né? Que eu acho bem interessante de eu pincelar, mas qual que é o ponto aqui? Eu tava lendo uma frase muito interessante que eu quero mostrar aqui para vocês, que eu vou ler, inclusive, que é assim, ó, é sobre a visão evangélica da coisa toda. Claro, os católicos não falam muito sobre isso, pelo menos não que eu saiba, mas na Bíblia, no Antigo Testamento, Provérbios, o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Então, nada mais é do que o que eu estava falando. Se tu botar a carroça na frente dos bois, as coisas não vão acontecer. E aí, como é que tu faz isso? Tu simplesmente resolve que tu vai apostar porque tu acha que se tu tiver paciência, se tu vai acabar tendo algum vício comportamental de falta de integridade, tu vai atrás da coisa do que não deveria ir, e aí pode dar problema. Assim, isso é uma visão que eu encontrei mais evangélica, assim, né? Então, qual que é o ponto? Castigo. Claro que a gente não tá falando de castigo, né? Aquela coisa de Deus castiga. Bom, para quem é espírita, né? Uma visão mais kardecista, tu vai ter algum resgate na tua vida. Então, por exemplo, a pessoa que ela é totalmente viciada em jogos, provavelmente é alguma parte da encarnação dela passada em que ela tá resgatando alguma coisa. Ou, por exemplo, assim, ó, não sei se vocês já devem ter ouvido falar, para quem não sabe, existe também quando espíritos obsessores. Então, são espíritos que, né, não estão nesse nosso plano e eles se alimentam de fumar, de vícios em geral, tá? E aí, o que acontece? Eles precisam continuar esses vícios e eles continuam através da gente aqui na Terra, aqui no nosso plano terreno, digamos assim. Então, tudo isso baseado num desequilíbrio espiritual que a gente está em determinado momento. Sabe ali que eu falei da brecha, da frustração, do sentimento ruim e tal? Então, baseado nisso. O que a gente pode fazer? Claro que depois que tu já tá num patamar, que as coisas realmente estão bem complicadas, acho que teria que ter até ajuda médica, né? Não só ajuda psicológica e não só esses conselhos que eu tô dando, né? Essas pesquisas que eu trouxe para vocês, mas eu acho que teria que ser algo mais forte. Mas a princípio, para quem tá iniciando nisso, para e pensa, para quem resolveu baixar o jogo do Tigrinho, né? Outros jogos, e vou ver como é que é, e vou indo, aí reaisinhos ali, reaisinhos daqui, um pixinho daqui, um pixinho de lá, enfim. Qual que é o ponto que se deve pensar para parar com essa história, né? Então, a primeira coisa, buscar outros caminhos. Como é que a gente busca outros caminhos? Olha, a vida tá feia, a vida tá feia, mas 2 salários mínimos e gastando R$500, é um bom percentual da população, a coisa só tende a piorar. Então, a ideia é canalizar as frustrações em outras... Não é canalizar as frustrações, mas entender o tipo de frustração que a gente tem, o tipo de brecha que a gente se deu para se levar até isso e tentar desviar disso. Valentina, isso é bem fácil. Nossa, muito legal. Não, fácil não é, mas eu também não acho que seja difícil. Pensem comigo. Por que não uma caminhada, um exercício físico, concentrar a tua vida, a tua inteligência para outras coisas? Por exemplo, uma outra coisa também que eu acho que é válido eu falar aqui para vocês é reconhecer. Reconhecer. Quem está me assistindo, né? Quem está me assistindo, ou se conhece alguém, ajuda essa pessoa, fala sobre isso, mostra esse vídeo. De repente, essa pessoa ela precisa reconhecer que está viciado. Ela precisa entender que ela caiu num problemão e que ela precisa se ajeitar desse problemão. E como é que ela vai fazer isso? Reconhecendo é o primeiro passo. Estou com problemas.
estou viciado. A palavra doente me faz... Eu não gosto muito dessa palavra, eu acho, é muito forte para determinadas coisas. Quando eu penso em doença, eu penso em algo realmente, não é realmente, mas eu penso na doença mais física, assim. Mas, enfim, eu estou doente, que seja, estou viciada em jogo, né? Da mesma forma que é vício em álcool, em vício em drogas, vício em pornografia, enfim, em outras coisas. Como que eu faço para que isso seja diferente? Depois que eu reconhecer, eu não posso pensar na culpa. Depois que vem aquela coisa da culpa, né? Dizem, qual que é o esquema? Me culpar, eu fiz isso, aquilo, outro, já foi, já deu, já perdeu tudo, já deu M em tudo, não tem mais o que fazer. Vamos começar de novo? Vamos se ajeitar? Vamos procurar ajudinha? Vamos? Então vamos. Como é que a gente vai fazer? Bom, existem vários grupos. Existem grupos também para que nem dos Alcoólicos Anônimos, existe o dos Jogadores Anônimos, e esse grupo, esses grupos, por conta da função das apostas, eles têm aumentado em grande quantidade e saído um pouco trabalhando bastante terapia cognitiva e tal, e são muito bons, né? Dizem que são muito bons, isso é uma coisa que dá para fazer. Outra coisa, dentro disso, que daí a própria terapia cognitiva vai ajudar, tirar os gatilhos. Então, existem aplicativos, tá, que bloqueiam. Eu não sabia disso, fiquei sabendo para falar aqui para vocês. Existem aplicativos, eu não sei se não me engano, um se chama Freedom, olha que interessante. Tem alguma coisa a ver com Freedom, tá? Não cheguei a pegar, mas existem aplicativos que simplesmente bloqueiam todos esses tipos de aplicativos para jogos e tal. Então, corta gatilhos. Corta. Se tiver que sair de rede social, sai. Se tiver que mexer em configurações de YouTube, sim. Porque a gente faz isso para crianças. Por que não fazer para a gente mesmo, né? Por que não focar na gente mesmo? Outra coisa é buscar apoio, tá? Não guarda isso só para ti. Eu sei que vai ser o caos, a casa vai cair quando tu contar que tu ferrou com tudo, tá? Tem que buscar apoio, tem que buscar a família, o amor, tudo isso vai ajudar para que tudo seja reconstruído, para que não que tudo seja reconstruído, mas que a confiança, essa falta de autoestima seja reconstruída também. Outra coisa, criar novos hábitos, se substituir hábitos. Se tu tinha o hábito de pegar o celular, por exemplo, porque isso tem se falado bastante que tem sido direto no celular, né? Se tu tem hábito de ir lá no celular e mexer e blá, 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 além de bloquear os aplicativos, faz diferente, tenha diferente. Outra coisa, procure alguém que entenda de metas financeiras. Deixa essa pessoa te explicar, né? Se puder, claro, ou então você faça você mesmo, porque no Google tem várias planilhas, tem várias palestras, tem vários vídeos no YouTube muito bons sobre metas financeiras, como se organizar, se reorganizar. Então, tenha em mente que isso sim é muito bom, que isso ajuda. Então, tem que se organizar, tem que ter pessoas junto contigo para fazer isso. Sozinho, tu não vai conseguir, tá? Não acho, tá, que vai ser fácil conseguir sozinho, até pode ser que consiga, mas não vai ser fácil. Tu vai precisar de ajuda. Outra coisa. Uma das coisas é entender que depois que tu fizer tudo isso, é quando tu vai ter paz. Se tu não tiver paz, tu não vai... É um ciclo vicioso, tu vai voltar para a bagunça que era antes. Então, não aceita nada diferente daquilo que tu tem em mente. E quando tu for buscar aquilo que tu tem em mente, tu vai ter paz. E se tu tiver paz, tu vai ter como parar e pensar dentro da tua cabeça cada coisa na caixinha correta dentro da tua cabeça. Tu vai pensar com um raciocínio bem lógico, tu vai focar no que é para focar, tu não vai gastar R$500 em 2 salários mínimos. Enfim, entender que a gente está sempre... Quando a gente está nesse tipo de jogos, jogando, pode ser que pareça um pouco... Não é boba a palavra, mas pode ser que seja um pouco forte, talvez, não sei. Quando tu tá jogando ali, tá cheio de perdedor que nem tu.
Lembra que eu falei que o cara que tem essas casinhas de aposta, é só ele que tá ganhando e ele não investiu nada disso, não suou, não fez porcaria nenhuma, porque até o cara que inventou o aplicativo trabalhou mais que ele, investiu mais que ele. Quem tá jogando é só perdedor. A gente tá do lado só de gente perdedora e só de gente que tá buscando vantagem de forma fácil. Seja os que estão no início, que ainda não se deram conta que estão viciados e que não se viciaram ainda, que seja. Seja os que já estão viciados, mas que lá na frente já fizeram outras coisas que lá atrás, perdão, que tenham dado a entender, a entender de que como é que eu posso dizer para vocês, de que esse comportamento de tentar ter vantagem de forma rápida e fácil, sem buscar construir o seu próprio crescimento, dá problema. Então, só tem gente desse tipo na volta. Então, não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Então, não sai, não entra nessa. Na verdade, sai, não entra nessa. Pensa diferente, tá? O que mais? A terapia cognitiva é muito boa porque isso é muito legal. A terapia cognitiva, ela te ajuda ela tem um cenário e ela te ajuda a te desconstruir. Funciona mais ou menos assim, tá? Os psicólogos que me corrijam, pelo amor de Deus. Mas funciona assim, neste caso. Ela a pessoa é colocada num cenário, tá? Que tu faz tipo um detox, tu constrói todo um cenário. E aí, com o tempo, vai se passando com o tempo, né? Enfim, da terapia. E tu vai submetendo aquela pessoa, inserindo aquela pessoa de novo dentro do cenário antigo. Então, por exemplo, tu não vai poder, por mais que tu bloqueie, por mais que tu deixe de estar dentro de um cenário assim, conforme eu falei, por bloqueio e tal, configurações, não tem como tu não lidar. Tu assiste futebol, tu vê. Tu tá na casa de alguém, tá passando no YouTube, tu vais ver, né? De certa forma, não deixa de ser que nem a história quando se é viciado em bebida, né, em álcool, e aí se tu não vai deixar, penso eu, né, gente, isso aí é uma divagação minha e tal, pelo amor de Deus, longe de mim de dizer a verdade, tô falando a minha opinião. Então, qual que é o ponto? Aí tu não vai deixar de frequentar, vai tentar, né, depois de determinado tempo, tu vai voltar a te inserir em determinados eventos em que vai ter álcool, que outras pessoas vão beber, e tu não vai poder beber, porque é isso pro resto da vida. Pelo menos é o que eu sei, pelo que eu já aprendi, pelo que eu já li, pelo que eu já vi, pelo que eu já convivi também. Então, é o que se sabe. Que a terapia faz isso, vai te colocando de novo dentro daquele cenário aos poucos para que tu vá vendo o que precisa ser feito. O que mais? Pessoal, para quem nós já estamos com um tempinho de programa, para quem está chegando agora nessa função do trânsito, hoje eu tô gravando o programa e tá um belo dia de sol aqui em Porto Alegre, depois de ter feito chuva, depois de ter feito uma baita de uma serração. Se vocês ouvirem algum barulho da obra aqui, que tá rolando uma obra aqui no prédio, mas acho que agora não vai ter mais nada, espero eu. Bem-vindos, estamos no programa Vida e Verdade, eu quero agradecer a todo mundo, agradecer os patrocinadores, o Birinha deve ter colocado aqui, então, a Panvel, a Gangster, que o Romeu adora Gangster, que mais? Arataca, além da clorofina, enfim, o pessoal do glúten lá, muito legal, que bom que estão todos aqui, eu agradeço muito que vocês estejam assistindo, eu agradeço toda a visibilidade, o pessoal do centro também, obrigada por estarem apoiando, por estarem divulgando, o Guilherme ajuda a divulgar bastante, eu acho muito legal. Enfim, um beijo especial também, eu não sei se ela tá assistindo, um beijo especial para minha amiga Marília, que perdeu a avó agora no domingo, na segunda de madrugada. E eu não sei, eu perdi meus avós viajando um pouco aqui, saindo um pouco do assunto, de repente para dar mais uma leveza, eu perdi meus avós, eu era muito nova. Muito nova não, realmente, eu era nova, todos morreram muito cedo. A gente normalmente, ainda que a gente aceite, a gente espera que os avós vão morrer com, no mínimo, perto dos 80, né? E os meus avós morreram antes disso. Eu acho que o meu avô, que morreu mais cedo, morreu com 63. Então, as lembranças acabam sendo poucas.
Gente, e assim, e o meu avô, esse que morreu com 63 anos, olha que interessante. Ele morreu em 92. É interessante, né? Ele era viajante, viajante, representante comercial. Sabe a história do caixeiro viajante? Então, e ele morreu num acidente de carro, tá? Sempre nos falaram, não sei se é verdade, não sei se a gente acaba acreditando nisso, que na verdade ele passou num buraco na estrada, já que ele era caixeiro viajante, e não conseguiu controlar e tal, e morreu. Hoje, pelas histórias todas que a gente sabe, o meu avô, os meus dois avós, eles bebiam, tá? Um dos meus avós bebia bastante, assim, de chegar em casa e incomodar quem não deveria ser incomodado. O meu outro, e isso é muito comum, era muito comum, né? Hoje já é menos, mas era muito comum. E o meu outro avô, esse, gostava de jogar. Eu não sei até hoje o que ele jogava, mas era algum jogo com cartas. Suponho que seja pôquer, canastra, não sei o que era. E se via pouco ele e tal, ele ia, voltava para casa, enfim. Então, apesar de ser um hábito antigo, de ser uma coisa antiga, como tá em alta agora, isso aqui não tá em alta de forma presencial, né? Tá em alta em forma, digamos assim, bem virtual. Então, não é a primeira vez que a gente ouve falar de. Então, parece que isso está voltando, na verdade. Se a gente for parar para pensar, muita coisa parece que está regredindo, porque as apostas esportivas, ainda que sejam regulamentadas, elas não têm, como várias leis que a gente tem editadas aqui no país, como várias coisas que a gente edita a regulamentação a toque de caixa, ela não tem uma regulamentação total ainda, né? Tem a questão dos tributos e tal. E o problema de jogos como Tigrinho, Foguetinho, esses outros jogos que tem aí, eles são jogos que, gente, o dinheiro é enviado para paraíso fiscal. Porque esse sim é jogo de azar, ele não é aposta esportiva regulamentada. Então, as coisas são muito piores do que o que a gente. Isso que eu nem vi toda a CPI lá que a gente viu daquela moça do Tigrinho, que não vale a pena falar, mas eu acho que várias pessoas, todo mundo sabe o que eu tô falando. Vale a pena dar mais palco para ela. Então, as coisas elas estão andando diferente. Então, por exemplo, assim, assisti a um vídeo muito interessante de um rapaz que ele jogava, e é da minha época, né? Os millennials, que a gente chama. Eu tinha videogame desde pequena, e qual que é a diferença do videogame hoje pro videogame antes, né? A diferença do videogame antes pro videogame hoje é que nos videogames de antigamente, nos jogos, tu tinha missões a cumprir, tu tinha que passar uma fase, tinha que terminar o jogo. E essa ansiedade, como é que eu posso dizer, toda essa eventual frustração que a criança poderia ter, algum problema, ela terminava ali. Porque era ali o objetivo. Hoje não, hoje as crianças jogam e podem acabar entrando em alguma coisa online e pagar mais, e moedinha disso, moedinha daquilo outro, tem que estar bloqueando. Não tem fim. Os jogos de hoje, vários jogos de hoje, não tem missões específicas de como a gente chama, para quem não sabe, aprendendo vida de mãe, de filho que joga, mundo aberto, jogos de mundo aberto, tu não tem objetivos, tu não tem missões específicas, ou seja, tu não tem uma meta para ser atingida. Então, faz tu te dissipar muito do teu raciocínio, muito do objetivo que tu quer. Então, por exemplo, tem um joguinho lá que tu constrói uma cidade, tu constrói lá não é um mundo, é um mundo, constrói lá uma cidade, vai construindo isso, faz fazendinha, faz isso, faz aquilo outro. Tá, e aí? Qual que é o objetivo? Construir tudo aquilo? E aí? Aí daqui a pouco não tem tu vai matando um porquinho, vai matando uma vaquinha, vai fazendo isso, aquilo outro, vai te alimentando, mas ele não tem uma missão, uma meta específica. O jogo não acaba nunca. Ou ele vai acabar, mas o jogo nunca vai acabar. Na verdade, é um jogo que nunca vai acabar. Por mais que o meu filho tente me dizer que é um jogo que possa ser zerado, eu vejo poucos vídeos em que o jogo é zerado. Então, muita coisa acaba saindo fora daquilo que a gente acha. E aí é vício comportamental. Então, se a gente não estiver ligado, se a gente não estiver na volta e orando e vigiando, né? Como é que eu posso... Não orando especificamente, fazendo mas tipo, estando sempre
orando contigo mesmo, falando com Deus e pensando assim, não, é fazer assim, fazer assado, obrigado assim, vamos atrás disso, vamos estando sempre te vigiando. Acho que é mais o vigiando para tu não sair daquilo de desviar daquilo que deve ser desviado. Aquele provérbio ali faz todo sentido. No final das contas, ele faz todo sentido, porque tu não tendo pressa, tu não tendo paciência, tu não buscando crescimento de forma tranquila, de forma honesta. Vocês querem ver um outro exemplo que me veio à cabeça agora que eu tava para falar, deveria ter falado antes, mas acho que é legal falar. Vocês querem ver, não é só aposta, tá? Mas vocês querem ver um pouco. Eu não sei se fala do vício, mais do vício comportamental ou do caráter da pessoa, mas vamos lá. Vocês já ouviram falar em pirâmide? Eu tenho certeza que sim. Será que vocês já caíram em alguma pirâmide? Aí eu pergunto, caíram em pirâmide? Bom, aí eu salvo se a pessoa não é instruída e tal. Outra coisa. Nesses dados que eu li, só retomando, nesses dados que eu li para vocês, os 52%, boa parte, e aí eu fico devendo, mas eu fiquei impressionada com boa parte, são pessoas de ensino médio completo. Não são pessoas sem instrução, com fundamental incompleto. Então, antes que alguém venha me dizer que o exemplo que eu vou dar agora tem muito a ver com, não sei, não tive instrução, não tive isso, aquilo, outro, reparem que não é bem assim. Pirâmide. O que é pirâmide? Pirâmide nada mais é uma pessoa chegar e dizer assim para ti, eu tenho investimento, e a pessoa nem fala que investimento é, ou vamos supor que ela fale, é um investimento muito bom, que dê uma rentabilidade de, deixa eu ver, de 300% ao mês. Porque tem, né? 300% ao mês. Vocês já pararam para pensar que a poupança rende, eu não sei como é que tá agora, mas a poupança rende 5% ao ano? O que faz, criatura de Deus, pensar que num rendimento, num negócio que tu só tem que pegar um dinheiro teu, tem que pegar R$1.000 e tu vai, esses teus R$1.000 vão ser transformados em 300%, então 300 mil? Será que? Em tanto tempo, em um mês. O troço é mais fácil do que jogar na loteria. Isso não existe, gente. É dinheiro fácil. Essa pessoa vai pegar o teu dinheiro e vai dizer a mesma coisa para outra pessoa. Essa outra pessoa vai ser um pouco mais desconfiada e vai dizer assim, não, eu vou investir tanto. Vai investir um pouco menos. Ela vai pegar o teu... Olha só, um esquema bem bobo. Ela vai pegar o teu dinheiro e vai investir esse dinheiro que ela pegou de ti. Ela vai investir, não. Ela vai pegar e vai dar pro outro para incentivar o outro, viu? Olha só. Como esse dinheiro... como rende esse meu negócio, aqui está uma parte do dinheiro. Agora, então, se tu investir não sei quantos, vai te render muito mais. Gente, não existem. Lugares para fazer de mercado financeiro um investimento, renda variável, ou seja, bolsa de valores, renda fixa, tesouro direto, todos esses investimentos de banco, quando a gente senta na frente, na mesa do gerente, que agora a gente quase não vai a banco, e ele te diz, eu tenho um CDB aqui que rende tanto. Mas é pouco. Não é pouco. Não necessariamente é pouco, minha gente. É que a gente tem que parar com essa mente de que a nossa vantagem está na desvantagem do outro. A gente está tentando tirar vantagem de outra pessoa sem nem ao menos levantar a bunda da cadeira e se dar ao luxo de pensar de como é que isso é feito. Alguém chega e diz tal coisa e tu vai lá e faz. Não é assim. E eu conheço pessoas muito próximas de mim que caíram em golpe de pirâmide e eu digo, bem feito, merecem, porque é uma mania de não parar e pensar e ver que não é assim que funciona, as coisas não são fáceis. Então, para essas pessoas que eu conheço, são duas pessoas que eu conheço que inclusive são pessoas que não tiveram a vida fácil. Pelo contrário, elas cresceram lutando. O que faz pensar que agora, depois de tanto lutar, de tanto lutar para crescer, tanto, né, para evoluir financeiramente, enfim, na carreira, o que faz essa pessoa pensar que agora eu vou ganhar um dinheiro fácil? Se nunca ganhou dinheiro fácil, se conviveu com pessoas que nunca ganharam dinheiro fácil. Enfim, essa pessoa perdeu bastante dinheiro. Coincidência ou não, posso estar trazendo um pouco fora dessa questão das bets, mas são pessoas que são fáceis, são vulneráveis a golpe de Pix, por exemplo, né? Estão pedindo dinheiro, ou, por exemplo, assim, não sei se vocês já ouviram falar também,
E tô saindo muito dessa questão filosófica, mas eu quero que vocês entendam que tudo muito tem a ver. Tem coisas que têm a ver com vícios comportamentais, que se usa de algum desequilíbrio emocional, alguma frustração, é doença, vira doença. E outros meros pequenos desvios de caráter. Mas, por exemplo, existe um golpe chamado... Eu não sei qual que é o chamado do golpe, mas assim, uma pessoa te chama no celular e te fala que tem um trabalho. Esse trabalho tu tem que curtir e compartilhar fotos no Instagram, acho que no Facebook. Aí, quando tu fizer 10 curtidas, eu não sei direito. Tu fez 10 curtidas... tu vai receber um valor de não sei quantos reais de Pix, passa tua chave Pix. Gente, e a pessoa recebia um Pix, sei lá, 20 reais. Ganhei 20 reais sentada no sofá sem fazer nada. Sem fazer nada, olha que legal. Então, o que eu vou fazer? A pessoa vai lá e diz assim, bom, agora tem essas tarefas. Ela fica uns 2, 3 dias e tu fica uns 2, 3 dias ganhando 20 reais, 40 reais. Chega a determinado momento que a pessoa te dá essa ilusão e te diz assim, não, então agora tu tem que investir esse valor que tu ganhou, mais 100 reais. Porque daí agora a gente vai precisar olha, já ouvi diversas histórias, vai precisar para mão de obra, para programação, para isso e aquilo outro. A pessoa que tá na loucurada, porque é tudo muito rápido, vai mandando mensagem, vai isso, tu acha que... Tu tentando no primeiro momento, né, desmascarar a pessoa, mas e aí não consegue, enfim... O que acontece? Tu vai lá e deposita, transfere 200 reais, sei lá. E aí tu caiu no golpe, essa pessoa te bloqueia e tu nunca mais consegue falar com ela. Gente, eu quero dizer que dentro da cabeça dessa pessoa, talvez não seja... A cabeça dessa pessoa talvez não seja tão diferente da pessoa que entrou no jogo do tigrinho achando que ia conseguir dinheiro fácil. A diferença é que essa pessoa encontrou uma pessoa hiper ultra profissional, um algoritmo ultra profissional em ganhar uma máquina de ganhar dinheiro em cima da burrice da outra pessoa, em cima de perdedores, que seja. Então, e qual que é o esquema? Muitas vezes a gente está tentando sanar uma ansiedade, não é bem sanar, né? A gente está tentando tapar uma frustração, e aí a gente baixa a nossa vibração, e aí a gente tem de tudo, formas mentais, tudo que é ruim pode acontecer com a gente, vai se aproximar a gente que fuma, enfim, espíritos que fumam, tudo que vocês possam imaginar de ruim pode acontecer. E aí, quando a gente está com energia ruim, a gente transmite isso para os nossos que estão com a gente. A gente acaba transmitindo isso para os outros também. Então, qual que é o ponto aqui dessa conversa? A gente já está quase que finalizando. Qual que é o ponto aqui dessa conversa? Não falei de Platão, não falei de Sócrates, não falei de Kybalion, mas, na verdade, muita coisa tem a ver com o que a gente pensa, com o que a gente almeja para a nossa vida, com as virtudes. De novo, trazendo o que a nossa amiga lá da Nova Acrópole fala. Muita coisa tem a ver com o que tu quer trazer para dentro da tua vida, para dentro da tua casa. O que tu quer, não tem a ver só com dinheiro, não tem a ver só com, né, crescimento econômico, tem a ver com a tua evolução, com as tuas escolhas, com o teu livre-arbítrio. Eu tenho a escolha de não jogar o jogo do tigrinho. Eu tenho a escolha de não utilizar das bets. Eu tenho várias escolhas. Eu tenho a escolha de continuar me matando a trabalhar e, quem sabe, conseguir alguma coisa de bom, seja lá como for. Eu tenho a escolha de não fazer do jeito errado. Eu tenho a escolha de não tentar usufruir de vantagem sobre o outro. Então, eu queria dizer para vocês que, por mais superficial que tenha sido esse papo de bets, enfim, essa coisa dessa parte mais espiritual, eu quero dizer para vocês que muita coisa depende só da gente. De novo, muita coisa depende só da gente. Depende da gente chegar e dizer para o nosso filho que, olha, se tu jogar muito, tu vai liberar muita dopamina, e aí tu vai estar sempre sendo alimentado com dopamina, tu nunca vai ter frustração. E aí, quando tu tiver a tua primeira frustração na vida,
que tu vai fazer? Tu vai tentar acabar com essa frustração. E aí, como tu não tem noção de outras coisas na vida, a não ser aquilo que tu sempre conviveu daquele jeito, tu vai ver algo novo e diferente e vai ficar alegre, vai brilhar os olhinhos, vai atrás do tigrinho colorido, das moedinhas coloridas. Quer ver, finalizando, um exemplo, semana passada não. Vocês lembram que teve o show da Lady Gaga mês passado, creio eu? Acho que foi. O início do mês. Esse mês de maio foi terrivelmente comprido. E o que aconteceu? Prenderam um cara, que eu acho que é de Novo Hamburgo, acusado de arquitetar o golpe. Um golpe para fazer bomba, enfim. O rapaz ficou preso, acho que 7 dias, se não me engano, uma semana. E o que aconteceu? Ele foi solto. Porque, ao que tudo indica, durante as investigações, que não finalizaram, né? Espero eu, que ele tem um celular, tava com o filho dele acho que é isso aí, ou tá no nome dele, e aí o filho dele tava jogando celular, e dentro desses joguinhos online, que tem online, mas também pode não ter online no celular do pai, por conta do endereço do IP, eles chegaram no celular dessa pessoa. Só que, na verdade, essa pessoa estava com o celular vulnerável, não necessariamente estava com o celular vulnerável, né, especificamente, entende? Mas o celular estava vulnerável a hackers. A linha do cara lá, o IP do cara, o celular foi hackeado. E aí serve de máscara para outras pessoas fazerem maldade. E a criança estava jogando, não sei que jogo era, mas era jogos dessas de crianças que jogam no celular. Então, gente, criança queria tirar vantagem? Não, pelo contrário, não tinha nada a ver. O pai e a mãe têm culpa nisso? Não é uma questão de culpa, né? Conforme eu falei, chega a determinado ponto da vida que a gente não adianta mais se culpar, a gente tem que resolver. Mas o ponto é que tá cheio de gente que procura obter vantagem tendo desvantagem do outro, do cara do lado. Isso não é legal. Isso não é legal nem no sentido de legislação, tampouco no sentido de moral, né? É imoral, total, antiético. E eu queria dizer para vocês, então, que muito baseado nessas minhas divagações aqui, nessas minhas pinceladas bem de superfície, que cuidem de vocês mesmos, cuidem do que vocês estão pensando, cuidem dos seus celulares, cuidem do que vocês estão mexendo, clicando. Tenham cuidado, não fiquem perto de gatilhos. Vá ler um livro, vá ler uma biografia. Eu particularmente adoro livros que eu gosto de ler, além dos romances espíritas. Agora já estou um pouquinho enjoada, mas eu gosto muito de ler biografia, eu leio muito rápido, eu gosto muito de ler autobiografia. Livros mais técnicos do direito, confesso que não gosto mesmo, não me convidem para discutir sobre isso, não. Tenho aprendido muito com a filosofia, então muita coisa do que eu não peguei, não dei bola na faculdade, hoje tenho aprendido bastante e explica muita coisa e justifica muita coisa do que acontece no mundo. Então, gente, não apostem, não joguem. Se eu pudesse dizer para vocês, tentem não consumir o conteúdo que fale sobre bets, mas é uma coisa muito difícil. Até porque eu estaria pregando moral de cuecas aqui. Eu tenho 2 doidinhos por futebol em casa, não tem como não acontecer. Então, quando tu vai ao estádio, quando tu compra coisas do time, acho que é um ciclo, é uma cadeia que tu tá alimentando. Não sei se tem o que fazer. Talvez tenha que melhorar bastante. Mas não joguem, não vale a pena, nem por brincadeira, nem levando a sério, porque isso pode, se tu tem uma brecha, se tu tá com uma baixa vibração, se tu tem uma tendência já a te agarrar a determinadas coisas que não fazem sentido e tu tem isso na tua cabeça internalizado, tua intuição diz que não é uma boa coisa, não segue. Se tu já foi viciado em bebida ou é viciado em bebida, não faz, porque se tu foi viciado em bebida, eu penso, né, pelo amor de Deus, viciado em bebida é sinal de que tu tem alguma vulnerabilidade, talvez tu possa canalizar isso para outro tipo de vício. Cuidem de vocês, cuidem da cabecinha de vocês. Estejam sempre atentos a tudo que possa atrapalhar vocês e a família. Não deixem embora tudo aquilo que vocês já construíram, seja patrimônio financeiro. Olha, eu vi relatos de pessoas que eu não sei como que tiraram, eu fico pensando aonde que tira o dinheiro.
não é dentro desses 2 salários mínimos, mas, né, que eu falei no início lá da estatística, mas é uma pessoa que vendeu um apartamento de 1 milhão para pagar dívida. Como? Como que funciona isso? Eu realmente tenho uma curiosidade, olha só, em saber em como que funciona a sistemática. Mas é só curiosidade, enfim, não vai resolver muita coisa. Mas como que se chega a isso? Não façam, tá? Finalizando aqui, quando eu falei do futebol, o Davi, acho que é Davi Luiz, né? Felipe Luiz, o técnico do Flamengo, ele falou que não faz propaganda de bet, né? A gente já viu o Galvão Bueno, esse monte de gente fazendo e tal. Porque ele sabe o que causa. Mas o time dele é patrocinado, então, enfim, ele é um exemplo de que ele não pode, teoricamente, fugir. Mas, enfim, gente, muito obrigada. Tenham todos uma boa noite. Já deve estar de noite, quando eu terminar esse vídeo. Fiquem bem, fiquem com Deus. Se cuidem, não apostem em bets. Não apostem em tigrinho, não apostem em lugar algum. Cuidem dos filhos de vocês, dos celulares de vocês, de tudo que vocês consomem diariamente, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Muito obrigada. Tchau. Esse programa Vida e Verdade está terminando.